O Evangelho segundo Marcos. Capítulo 5. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não lançasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O segundo livro de Samuel, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: Você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma sirva para mim.
Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Não! Não, meu irmão! Não me obrigue a fazer isso! Não se faz uma coisa dessas em Israel! Não faça essa loucura! Como eu poderia aparecer depois diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizada em Israel! Por favor, fale com o rei! Eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E, como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois, teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui! Não, meu irmão. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente, põe ela para fora e fecha a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Dois anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem até lá. Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. E disse a ele que podia ir embora. Está bem. Então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você?
Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon, como Absalão havia mandado. Então, todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos. Não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos. Somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então, Jonadab disse a Davi: São seus filhos que estão voltando. Justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. Daniel, capítulo 7. Certa noite, durante o 1º ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou. E no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro
era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro. E este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre, menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles, assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim: os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro,
que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O 4º monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará. E assim, ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão. Todos lhes obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido. Mas eu não disse nada a ninguém.